Já não existe só o artista e o mercado, existe o artista, o mercado, o curador, o galerista, o colecionador, o marqueteiro. Bom, existem tantos, uma proliferação de pessoas ligadas à arte, não é? Que faz parte também do sistema capitalista, que cada vez mais o sistema artístico ele se complexificou. Eu acho que a relação entre curador e artista ela é privilegiada no sentido em que o curador ele pode ser o primeiro leitor e um leitor privilegiado, uma espécie de parceiro de crime, entendes? Em que ele pode ser um interlocutor que acrescenta alguma ideia, retira outra, dialoga, só escuta, está lá. Por outro lado, o curador também pode, através do texto, através da montagem, através da exposição, criar um certo display, um certo cenário interessante, um cenário construtivo, para que aquele trabalho possa ser posto em relação a outros trabalhos, à história da arte, à geração, a certas narrativas que a arte, tal como uma tradição é, ela vai sendo construída ao longo do tempo. Quando o artista pinta, quando o artista faz vídeo, quando o artista esculpe, quando o artista faz a instalação, qual é o tipo de pensamento que está ali em jogo? Ele é um pensamento totalmente diferente do pensamento escrito, do pensamento intelectual que todos nós produzimos. É um pensamento que tem um jogo de raciocínio, um jogo lógico, que relaciona imagens e imagens, imagens e palavras, imagens e afetos, imagens e percepções, que eu acho que é de um outro nível. Então, para mim me interessa essa pergunta nos termos seguintes, que é o que significa pensar quando se trata de arte. Eu acho que toda a gente que trabalha com arte, num momento ela se faz essa pergunta, não é? Porque o nível de experimentação em arte, o nível de elaboração ele ocorre de um outro modo. Muitas vezes esses espaços institucionais eles não dão conta de uma coisa que aqui no Brasil, contrariamente a Portugal, que é o que eu conheço melhor, é absolutamente extraordinário, que é a riqueza, a proliferação e a quantidade de gente produzindo tudo. Produzindo música, produzindo arte, produzindo um montão de coisas. Portanto, o nível de produção aqui é altamente enérgico. Então, a instituição, aquilo que é formal, o Estado, não dá conta de dar forma a isso, de dar vazão a isso. Então, o circuito informal ele é enorme e é lindo, não é? Os artistas eles se organizam, e sempre isso aconteceu, não é algo que seja novo, creio. Os artistas eles se organizam muito para poder dar vazão a esse desejo. Acontece sob a forma de pequenas exposições que se organizam em casa, exposições que se organizam na escola, por exemplo, na escola aqui, no Parque Lage, nas universidades, mas também outro tipo de lugares em que esse artístico acontece. Eu acho que a rua também é esse lugar onde o artístico acontece, as ruas, o carnaval, os finais de semana. Eu acho que hoje em dia quem destaca os artistas é o mercado e isso é muito triste, na minha opinião. Tem artistas que se destacam por eles próprios, tem artistas que só se destacam quando morrem, tem artistas que só se destacam passados 30 anos, tem artistas que nunca se vão destacar, tem artistas que não são artistas e estão no mercado da arte e estão badalados. Então, eu nunca penso assim nisso de destacar. Destacar para mim não é uma palavra boa para poder revelar o trabalho de um artista. Eu acho que não é o artista que se revela, é o trabalho que se revela, é ele que aparece e não a entidade artista. Eu gosto mais de pensar assim como um trabalho contínuo que se vai fazendo, é algo meio monástico mesmo. Acho que às vezes tem que ser uma coisa meio monástica que se faz e que num certo momento ele aparece porque faz sentido, porque de repente há uma inteligência qualquer que se cria ali naquele corpo de trabalho, nessa ideia de um pensar, não é? De que pensamento se gera ali
e de repente ele aparece. Porque se a gente começar a criar essas variantes, mercado, curador, marchand ou publicidade, então o trabalho desaparece. Então eu prefiro pensar que há esse movimento, mantra contínuo que o artista vai promulgando.